Boa tarde a todos. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social convocou a imprensa no final da manhã de hoje para falar sobre os números da violência no estado. As estatísticas dizem respeito aos homicídios tecnicamente chamados de crimes violentos, letais e intencionais, CVLIs. No Ceará, o mês de junho apresentou uma redução de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Fortaleza, a diminuição atingiu a quase 50%. É uma diminuição recorde, quase 50%, mês de junho em relação a 2015. Junho de 2016, junho de 2015. Quase 50% de redução nos crimes de homicídio. Terá relação com o suposto pacto entre as facções criminosas que fizeram um pacto para não assassinar rivais do crime? Não sabemos e talvez nunca saberemos. Mas a verdade é que se trata de redução da violência, a população não quer nem saber quem foi o responsável. Quer mesmo é que a violência, caia ainda mais. Na periferia, cartazes supostamente escritos por criminosos ameaçavam quem ousasse cometer crimes na comunidade. Os moradores prontamente apoiaram, concedendo inclusive entrevistas à imprensa, você viu aqui no Rota. Tomara esta redução seja de fato decorrente do esforço e priorização do governo Camilo Santana para diminuir os índices da violência urbana, porque é assim que tem que ser. A nossa segurança deve ser garantida pelo Estado democrático de direito e seus poderes constituídos, jamais decorrente de suposto acordo entre facções criminosas que tantos malefícios causam à sociedade. Agora são 5 horas e 34 minutos na Grande Fortaleza, está começando mais um Rota 22 e atenção, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social divulga números da violência nos primeiros 6 meses deste ano. Os homicídios foram reduzidos. Nós conseguimos aí reduzir no Ceará pouco mais de 11% esse mês de junho. E a nossa tarefa é continuar. Marido da mulher assassinada no Gereissati, em Maracanaú, fala emocionado sobre o crime e a perda da esposa. Eu fui lá e vi minha esposa não podia fazer nada, abraçado e ela, e deixaram eu passar da faca. Eu vi minha esposa lá no canto da calçada. Na Avenida João Pessoa, ciclista morre atropelado quando tentava atravessar a via. Atravessando a João Pessoa, sem observar a esquerda contra fluxo, de imediato colidiu com o ônibus, entendeu? O motorista tentou desviar, pisando freio, mas não teve jeito. Falso corretor de imóveis se diz vítima da construtora. Ele é acusado de vender o mesmo empreendimento a várias pessoas. Ele admite que realmente fez todas essas negociações que estão sendo denunciadas aqui na Delegacia de Defraudações. Agora, o que ele traz de novo e que traz de interessante, que a polícia nunca deixou de descartar, é a participação de outras pessoas no golpe. Crime virtual, jovem vai à polícia depois de ser associada a vídeo pornográfico que está circulando nas redes sociais. As imagens não são dela. Quem me conhece sabe claramente que não sou eu no vídeo, até porque eu não quis zelar por minha imagem, por isso que eu estou aqui procurando meus direitos, porque eu trabalho, sempre trabalhei e não preciso estar fazendo vídeo, nem foto, nem nada para estar divulgando minha imagem, não, que eu não trabalho com isso. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, está no ar mais um Rota 22. A polícia do Ceará continua caçando os bandidos que mataram os 3 policiais militares na localidade de Juatama, em Quixadá. Um dos envolvidos, apontados como um dos bandidos perigosos da região e que também teria participado do triplo homicídio, foi morto por policiais numa troca de tiros. Enquanto isso, já está em casa o único PM sobrevivente, o Sargento Campos. Muita emoção marcou a chegada dele no município, que foi acompanhada até por uma manifestação popular. Acompanhe a reportagem de Vitor Hanover. Vamos lá. Este homem, identificado apenas como Adailson, foi encontrado pela polícia com armas, munição e até uma farda do exército. Ele reagiu com tiros e terminou morrendo. Adailson era suspeito de participação
na morte de 3 policiais em Juatama, distrito de Quixadá. 3 pessoas prestaram depoimento e foram liberadas por falta de provas. A população foi às ruas pedir paz. Enquanto a população de Quixadá denuncia um caos na segurança pública do município, esta semana teve um início marcado pela emoção na cidade. O sargento João Campos, que escapou do tiroteio no dia 30 de junho em Juatama, está de volta para casa, depois de ser operado no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. O sargento foi recebido com muita emoção. A mãe dele agradecia a Deus a todo momento o retorno do filho. Pai de misericórdia, obrigada por tudo, meu pai. Eu sou pecador, mas nesse momento, meu O policial falou para a população e disse que a polícia tem dificuldades para combater a bandidagem em Quixadá. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que oraram por mim, para que eu pudesse retornar para o céu da minha família, pudesse ver minha mãe, o meu filho e os meus amigos mais uma vez. Também somos vítimas diariamente da falta de segurança que tem tomado de conta do nosso estado. Cadê a segurança? Olha, a verdade é que os policiais militares foram muito corajosos. Não recuaram. Os bandidos altamente armados, extremamente armados, com armas muito mais pesadas, com alto poder de fogo que nem a polícia tinha naquele momento, e mesmo assim os policiais não retornaram. Eu acho que faltou foi munição para a polícia e depois eles foram executados. Mas a verdade é que a caça aos bandidos continua. Mais de 100 policiais militares, civis, estão envolvidos, estão comprometidos nessa caça aos bandidos. E eles vão encontrar. Quando a polícia, o povo sabe disso, o povo diz, olha, quando a polícia quer, a polícia faz. Você pode esperar. Todos esses bandidos aí vão ser capturados. Ou talvez até mortos em tiroteio, porque são bandidos perigosos e muitas vezes os bandidos perigosos, eles não obedecem à voz de prisão. Eles preferem trocar tiros com a polícia, preferem morrer a ter que se entregar à polícia. Mas pode esperar, a polícia vai buscar cada um deles. Porque foi realmente uma tragédia, um triplo homicídio, 3 policiais militares mortos numa só ocorrência. Isso nunca aconteceu no Ceará. Nunca. Foi a primeira vez em que 3 policiais envolvidos numa ação e os 3 morreram. Quer dizer, 4 policiais, dos 4, 3 morreram, um foi baleado. Você acabou de ver aí o sargento Campos. Mas ainda a respeito de Quixadá, o governador Camilo Santana anunciou, por meio das redes sociais, uma série de medidas para reforçar a segurança no município de Quixadá e na região central, a região do Sertão Central. A população de Quixadá está em pânico após a morte de 3 policiais militares em confronto aí com os bandidos. No Facebook, Camilo Santana anunciou a inauguração no próximo dia 23 do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas do BP Raio. Segundo o governador, o batalhão vai contar com 45 homens, 24 motos e 2 viaturas. Camilo Santana também prometeu implementar uma delegacia 24 horas em Quixadá e disse que está em processo de compra de um helicóptero para instalar uma base da Ciopaé lá em Quixadá. O chefe do Executivo Estadual falou que vai anunciar no dia 23 a implantação da sede do Corpo de Bombeiros naquele município da região do Sertão Central cearense. Inclusive, a gente já vinha denunciando aqui no programa, eu particularmente, por várias vezes denunciei a violência que estava tomando conta de Quixadá. Tenho amigos em Quixadá e eles sempre relatam casos de assaltos, roubo à luz do dia, sim, as pessoas se sentindo realmente amedrontadas pelo aumento da violência no município de Quixadá. Lamentavelmente, esse reforço anunciado pelo governo do estado vem depois de uma tragédia como essa. Um cearense suspeito de envolvimento na morte de 2 policiais militares no município de Jaguaretama foi preso em São Paulo. Acompanhei. Silva Nogueira foi preso em um apartamento na cidade de Franco da Rocha. No imóvel, os policiais apreenderam um fuzil.
Edilano é suspeito de matar o soldado da PM Hudson Danilo Lima Oliveira, de 26 anos, em janeiro deste ano, e ter também participado do assassinato do subtenente da PM, Carlos Herbenio Almeida Bezerra, de 37 anos, em fevereiro. Os crimes foram cometidos na cidade de Jaguaretama. Edilano é apontado ainda como suspeito de assalto a banco, tráfico de drogas e outros homicídios. Ele deve ser transferido para o Ceará. Aqui é o crime, tá entendendo, irmão? Um alôzão aí, um salve aí pro irmão Rafael aí, lá de Redenção. Horrível isso aí, terrível. Terrível, gente, bandidos assim. Você viu com um carro, armas de grosso calibre, e o carro nem aquela película escura tem. Dada a ousadia dos bandidos, circulam com um carro, muitas armas, munições no carro, na estrada, sem nenhum medo de ser flagrado. Por quê? Porque respondem a bala à polícia. A polícia cruzasse com bandidos dessa forma aí, meu Deus do céu. Se não tiver bem armada, a polícia bem preparada, vai ficar pelo caminho. Você viu o tamanho das armas ali? Armas utilizadas pelos terroristas, por terroristas. Por isso que a população tem tanto medo da bandidagem. Os Correios de Barro, na região do Cariri, foi assaltada ontem à tarde. Os 2 homens armados conseguiram fugir de moto, mas foram perseguidos e presos. Os suspeitos do roubo são Jefferson Alves Lima, 20 anos apenas, olha só. Aí você vê o momento que eles foram presos pela polícia. 20 anos, o outro, José Henrique Silva Anunciato, de 22 anos, quer dizer, um de 20 ou de 22. E aí, o produto aí do furto, do roubo, na verdade, né? Com a dupla, a polícia apreendeu um revólver 38, com as munições intactas, uma moto e dinheiro, possivelmente produto do assalto. O valor foi encaminhado para a Polícia Federal. Um túnel em construção foi descoberto ontem na cadeia pública de Aracati, no litoral leste, e continua o problema nas unidades prisionais. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, os agentes penitenciários perceberam uma movimentação estranha perto da cela e pediram reforço de policiamento. Os policiais, então, entraram no local e encontraram o buraco. Os agentes informaram que a escavação tinha saído da entrada externa da cadeia e estava quase pronta. Quase, por muito pouco, não aconteceu lá em Aracati, mais uma fuga em massa, por muito pouco. Outro túnel também descoberto foi na unidade prisional Desembargador Francisco Adalberto Barros de Oliveira, como um carrapicho, em Caucaia. A Secretaria de Justiça confirmou a descoberta do buraco na madrugada desta quarta-feira, madrugada de hoje. O órgão informou que os reparos já estão sendo feitos. Nenhum preso conseguiu fugir da unidade. E na manhã de hoje, dia 26 de junho, Cícero Pereira de Neto, 62 anos, um senhor de 62 anos, desapareceu da residência onde morava, no bairro Barroso. Estava onde mora, né, gente? Ele apenas está desaparecido. Segundo a polícia, Cícero tem uma doença que causa perda da memória, da fala e da audição. Ele aproveitou uma distração do cuidador e fugiu por um portão que estava aberto. Acompanhe as informações com Leabem Monteiro. Vamos lá. Esta é a fotografia de Cícero Pereira Neto, um senhor de 62 anos de idade, que desapareceu desde o último dia 26 de junho, do seguinte endereço, Capitão Hugo Bezerra, no bairro Barroso. O seu Cícero, ele sofre de um problema que causa perda de memória, fala e audição. Os familiares estão desesperados com essa situação. Eu vou conversar aqui com o sobrinho dele, que tem mais informações e realmente está aí querendo encontrar, né, isso mesmo, seu tio, né? Isso, qual é o seu nome? Gidalto Pereira e Silva Júnior. Bom, ele por sofrer com essa perca de memória, ele morava aqui no Barroso 1, aos cuidados de uma pessoa, para dar remédio, comida, banho na hora certa, porque ele não conseguia fazer isso só. E por volta de 5h30 da manhã do domingo, ele escapou pelo portão por uma pequena brecha e foi em direção à Messejana. E segunda-feira, taxistas disseram que viram ele pelo terminal de Messejana. Certo. E esse problema, no caso aí, que o seu Cícero, né, sofre, é desde quando?
Bom, de 2 anos para cá ele vem perdendo a memória e vem perdendo também a capacidade de falar e ouvir, entender as pessoas. Então ele necessita de sempre ter uma pessoa perto dele para poder cuidar e dar os remédios dele para não agravar mais ainda a situação. Aconteceu de outras vezes ele desaparecer? Bom, ele nunca fugiu do terreno da onde ele morava. Ele só ia até o portão e voltava. E o cuidador sempre via. Como foi muito cedo numa manhã de domingo, o cuidador não percebeu e ele escapou por uma pequena brecha no portão. Vocês já realizaram e já fizeram um boletim de ocorrências? Bom, no mesmo domingo já foi feito o boletim de ocorrência e a gente começou uma busca pelos frotinhas da capital, o Frotão, IJF, IML e até agora nenhuma notícia dele. Inclusive, né, vocês já procuraram aqui nas redondezas, a gente observa que aqui, pessoal, trata-se de uma residência que fica dentro de um terreno bem grande, né? A gente encontra até um outro portão grande aqui na frente da residência de vocês. Eu acho que foi nesse momento aí que o seu Cícero viu essa oportunidade e desapareceu, né? Até em virtude mesmo da própria doença. Ele tem um problema que de repente ele esquece, ele, né, fica agoniado, vamos dizer assim, no mais popular e acaba aí saindo, né, correndo, desaparecendo. Isso, ele não obedece ordem de ninguém por não entender o que as pessoas dizem a ele. Então ele tem um espaço aqui para poder percorrer, mas aproveitando uma chance ele saiu e não apareceu mais, né? E quem tiver o contato do paradeiro aí do seu tio deve estar entrando em contato com qual número de telefone? O número fixo é 3472-4008, tem o 3065-5010, tem o celular 99981-5304 e o 98848-4008. Então tá aí, fica aí o pedido, né, de desespero aqui da família, tanto aqui do sobrinho dele, quanto também dos demais familiares, referente ao desaparecimento aí do seu Cícero Pereira Neto, um senhor de 62 anos de idade, que sumiu, né, desapareceu exatamente aqui da residência, no caso a capitão Hugo Bezerra, no bairro Barroso 1, aqui em Fortaleza. No Rota 22 de ontem, você acompanhou aqui informações sobre a Operação Ponto de Impacto, deflagrada pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas. Como resultado das investigações, foi apreendida uma nova droga. Apreendido um novo tipo de droga, terrivelmente perigosa. Terrivelmente perigosa. Eu chamei muito a atenção de você ontem aqui. Uma droga que está sendo consumida por jovens no Ceará, principalmente nessas festas aí, essas rave. Não gosto desse tipo de festa, gente. Não gosto porque são festas, as informações que nós temos, inclusive já flagradas por imagens, essas imagens gravadas por celular, são festas regadas a muita droga. É o êxtase, é essa droga chamada metilona, que é a nova droga. São muitas drogas que rolam nessa tal de rave. Pois bem, metilona, uma substância entorpecente que provoca no usuário a vontade de consumir carne humana. Segundo relatos colhidos em depoimentos pela Polícia Civil. Hoje nossa equipe conversou com um psiquiatra especialista em prevenção ao uso de drogas. Eu diria que o Dr. Fábio Gomes e Matos é uma autoridade no assunto, merece ser ouvido, porque sabe do que está falando. Ele explica com detalhes as sequelas que a droga pode provocar na vida de uma pessoa. Sequelas, muitas vezes, irreversíveis. É bom que você pare um pouco aí para pensar, pare um pouco aí para assistir essa matéria, prestar bem atenção no que vai dizer o doutor Fábio, porque ele fala com conhecimento de causa. É um cientista, um pesquisador, um psiquiatra, especialista na prevenção do uso de drogas. Acompanhei da reportagem de Ravi Porto e Paulo Alberto. Vamos lá.
A metilona é uma droga classificada como psicodisléptica. Isso significa que a substância age diretamente no sistema nervoso central, embaralhando as funções cerebrais de quem usa o entorpecente. Ela é um ácido assim como o LSD, por exemplo, mas que tem um poder alucinógeno bem mais forte. Ela altera o funcionamento cerebral, especialmente o funcionamento cognitivo da pessoa. Em alterar esse funcionamento cognitivo, altera o pensamento, o julgamento, a coerência dos atos que ela pode vir a tomar. Após a apreensão de 90 gramas de metilona pela Divisão de Combate às Drogas, alguns veículos de imprensa acabaram apontando o ácido como responsável por casos de canibalismo. Mas o uso do entorpecente não estaria diretamente ligado a esse tipo de distúrbio. A associação entre a metilona e o canibalismo acabou acontecendo principalmente no ano de 2012 com um caso que ficou mundialmente famoso. Na cidade de Miami, nos Estados Unidos, um usuário da droga, conhecido como Rudy Eugene, acabou devorando o rosto de um morador de rua. Mesmo assim, não é possível dizer que necessariamente o usuário da metilona vai praticar atos de canibalismo. Essa pessoa que pode ter seu pensamento alterado, ela pode fazer atos que não estão previstos, como, por exemplo, ter atos de canibalismo. Se a metilona é responsável única e exclusiva pelo canibalismo, isso nós não temos demonstrado. De acordo com a polícia, a droga apreendida no Ceará seria vendida numa festa eletrônica marcada para o dia 10 deste mês em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Nesse tipo de evento, a faixa etária do público acaba sendo, em sua maioria, de jovens. E se a metilona gera riscos para adultos, para quem ainda está em fase de desenvolvimento, o perigo é ainda maior. Um adolescente de 14 anos usando a metilona tem um estrago muito pior do que um adulto com 21, porque o cérebro dele é muito mais imaturo. Psiquiatra, professor de medicina da Universidade Federal do Ceará e com experiência de quem já tratou vários jovens com problemas de dependência química, Fábio Gomes faz um alerta para quem pensa em usar esse tipo de droga. Viver uma adolescência saudável é experimentar a vida. Viver uma adolescência com droga é experimentar a morte. Muito cuidado, portanto, com qualquer tipo de droga, principalmente as chamadas drogas sintéticas. Estas realmente são muito potentes e têm levado muitos jovens à overdose. Por quê? Eles pensam, não sabem que é uma droga potente, terminam consumindo muito durante a festa, durante a tal de rave, e aí o organismo não aguenta, não suporta. Vai bater no hospital, nos hospitais de emergência com sintomas de overdose. E muitas vezes eles morrem. Muitas vezes há casos de óbito de garotos muito jovens por overdose. Por quê? Porque não têm o conhecimento. Fazem o uso da droga e não têm o conhecimento. Claro que não é para ter conhecimento de droga, não é para usar droga. Não é para usar droga. Jovem tem que se divertir. Tem que se divertir, claro. Eu, quando era jovem, me diverti muito. Nunca precisei de droga nenhuma para se divertir. E você também que é jovem, pode ser na sua cabeça. Você não precisa de droga para se divertir. Você tem a juventude, tem todo o vigor da juventude, rapaz. Para que droga para se divertir? Droga é o contrário, acaba com a sua saúde e você não vai aproveitar a sua juventude. Sequelas irreversíveis. Seu cérebro está em formação ainda, você que é adolescente, muito jovem, 18, 19 anos, está em formação ainda. Você vai ter sequelas no seu cérebro, prejudicar sua memória, prejudicar sua vida profissional, sua vida estudantil. Então, pare com isso. Se você faz ou conhece alguém que faz, pare com isso. Aconselho, fique longe, porque você está caminhando para trilhando um caminho, muitas vezes sem volta. Olha o que eu estou dizendo. Não estou aqui levando pânico, não. Estou querendo apenas prevenir. Apenas isso. Prevenção ao uso de drogas. Veja nos próximos blocos do Rota 22. Falso corretor de imóveis se diz vítima da construtora. Eu também achei demais. Uma pessoa só dá um rombo aí de 12 milhões no mercado imobiliário. Claro que poderia ter e tem outras pessoas por trás que talvez sejam os principais implicados nessa história aí. Ele é acusado de vender o mesmo empreendimento a várias pessoas. Inclusive, ele falando na delegacia que não sabia que os documentos eram falsos. Aí a polícia está investigando. Mas desde o primeiro momento, o próprio delegado, doutor Jaime Paulo Pessoa, que é um delegado muito experiente, já foi inclusive superintendente da Polícia Civil, doutor Jaime disse, olha,
a gente tem a certeza absoluta que há outras pessoas envolvidas nisso aí. Porque ninguém consegue dar um rombo de 12 bilhões de reais no mercado imobiliário sem ter a ajuda de outras pessoas. Isso é humanamente impossível. Marido da mulher assassinada no Jereissati, Maracanaú, fala emocionado sobre o crime e a perda da esposa. Acompanhe um trecho da reportagem. Eu fui lá e vi minha esposa não podia fazer nada, abraçada e elas e deixaram eu passar da faixa. Eu vi minha esposa lá no canto da calçada. Voltamos com o seu Rota 22, agora são 6 horas 5 minutos na Grande Fortaleza, é isso? 18h05 agora? 18h05, né? Agora 18 horas 5 minutos da Grande Fortaleza. E agora à tarde, um assalto tipo saidinha bancária. Só não foi bancária porque foi na lotérica, né? No bairro São João do Tauape. Aconteceu o seguinte, segundo testemunhas, 2 indivíduos em uma moto se aproximaram, pediram os pertences e o dinheiro de um homem que estava na calçada dessa lotérica aí, ó. Na Avenida Monsenhor Salazar, na verdade é uma rua, a Rua Monsenhor Salazar. É uma das principais, é a principal rua do São João do Tauape. A lotérica é Pio 12, mas o bairro é São João do Tauape. Porque Pio 12 e São João do Tauape são bairros vizinhos. E a lotérica fica exatamente na Monsenhor Salazar. O rapaz estava na calçada e a gente não sabe ainda, não tem informações, se ele estava para depositar o dinheiro ou se ele havia depositado o dinheiro e estava na calçada. A verdade é que a vítima entregou o relógio, cordão e uma quantia de cerca de 12 mil reais. Os bandidos ainda dispararam um tiro para o alto para afastar qualquer possibilidade de reação e depois fugiram. A suspeita é de que eles já vinham seguindo a vítima. Ao que tudo indica, pode ter sido um caso de chegadinha. O que é o caso de chegadinha bancária? É aquele em que a pessoa, o bandido, tem informação privilegiada, sabe que a pessoa está com uma quantia elevada de dinheiro para ser depositada. E a pessoa é abordada antes de chegar à agência. Quando é saidinha bancária, a pessoa fez o saque do dinheiro e depois é abordada pela bandidagem lá fora. Essa saidinha bancária. Mas dessa vez aí não sabe se foi saidinha ou... Mas não importa saber, né, gente? O pior é a vítima, o prejuízo que a vítima teve aí. 12 mil reais. É por isso que a gente fala, gente. Cuidado com saques ou depósitos de quantias elevadas. Quantias elevadas é para ser transportada exatamente por empresas especializadas. Empresas especializadas. Se precisa disso, tem que ser empresa especializada. Não estou aqui condenando ou culpabilizando a vítima. Mas a situação, olha só. Ontem, você viu aqui no Rota uma tentativa de saidinha bancária. Lá na Jurema, em Caucaia. Essa aconteceu em Fortaleza, na tarde de hoje. E essa outra foi em Caucaia, na Jurema. Acabou mal para os bandidos lá, a de ontem. Hoje tivemos acesso a um vídeo no momento em que os criminosos são detidos pela população até a chegada da polícia. Acompanhei o vídeo. A dupla abordou a vítima na saída de uma agência na Avenida Mister Hall. Mas na fuga, eles colidiram em outra motocicleta e acabaram detidos por populares. O Elon da Silva Monteiro, de 19 anos, chegou a ser baleado na perna numa troca de tiros com uma pessoa que testemunhou a ação e reagiu. Ele e o comparsa, José Correia da Silva Filho, de 18 anos, acabaram presos. A carteira roubada da vítima foi recuperada e a arma utilizada no crime apreendida. E aqui eu quero ressaltar que a população, ao que tudo indica, está assistindo ao programa, está entendendo quando a gente diz que não concorda com justiça com as próprias mãos, né? Aqueles justiceiros, aquela coisa de fazer justiça com as próprias mãos, de cometer um ato de violência contra os bandidos. Você viu que a população dominou os bandidos, dominou os 2 acusados, né? Amarrou os 2 acusados, mas não espancaram. Guardaram a presença da polícia e entregaram os 2 para a polícia. Quer dizer, a gente vem apelando aqui para que a população não faça justiça pelas próprias mãos, porque é um outro crime. E aqui a gente fica satisfeito em saber que as pessoas estão atendendo o nosso apelo. O que a gente tem que fazer, gente, é cobrar das autoridades, do governador, do prefeito, do deputado estadual, do deputado federal, das autoridades. Cobrar do poder público o nosso direito à segurança pública. É isso que nós cobramos todos os dias aqui nesse programa. Segurança pública. Sossego para a comunidade, tranquilidade para a comunidade, à altura dos impostos que nós pagamos. Tivéssemos
um serviço de qualidade, serviço público de qualidade, uma prestação de serviço público de qualidade à altura do pagamento dos nossos impostos, nós estaríamos vivendo no primeiro mundo, com absoluta certeza. Que nossa carga tributária é altíssima, mas a qualidade dos nossos serviços públicos é baixíssima. Lamentavelmente, é uma contradição que só maltrata o cidadão brasileiro. Uma mulher foi morta durante tentativa de assalto no conjunto de Jereissati, em Maracanaú. Pelo menos a polícia está trabalhando com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. No entanto, nada foi levado da vítima, identificada como Maria Francineide Alves de Araújo, de 32 anos. Ela tinha 2 filhas. Maria Francineide voltava para casa depois de moto, depois de um longo dia de trabalho. Trabalhadora, voltava para casa, quando foi surpreendida pelos bandidos. Acompanhem. O crime aconteceu na Avenida Parque Central, que é a avenida que dá acesso a Maracanaú. Uma mulher de aproximadamente 30 anos de idade havia acabado de sair do trabalho, estava se dirigindo para casa, ela que reside aqui mesmo em Maracanaú, quando foi abordada por 2 homens também em uma motocicleta que efetuaram vários disparos vindo a óbito naquele local onde os policiais militares, juntamente com a perícia forense, se encontram, além dos policiais civis da Divisão de Homicídios, que já estão se deslocando para cá também para buscar detalhes a respeito deste crime que até o momento ninguém sabe o que teria motivado. Provavelmente um assalto, já que ela não responde a nenhum procedimento na justiça, como nós afirmamos. Uma mulher que estava saindo do trabalho, né, não tinha envolvimento com crimes e nem mesmo, né, os policiais conseguiram detalhes a respeito do que poderia ter motivado este crime. Ninguém também passou detalhes a respeito das características dos indivíduos que cometeram a ação, nem mesmo da motocicleta que eles estavam conduzindo. Apenas de que na verdade, ela estava transitando quando os dois o alcançaram naquele ponto onde ela acabou tombando após receber os disparos de arma de fogo. A polícia militar foi acionada. Logo em seguida, acionou o SAMU, que já fez a constatação do óbito. A área encontra-se isolada para que o trabalho da perícia possa ser concluído, né? A via está parcialmente bloqueada, porque, como nós afirmamos, é uma avenida que dá acesso ao município de Maracanaú, um local que é bastante movimentado, uma área bastante também iluminada. Existem várias fábricas aqui bem em frente aonde o crime aconteceu, então alguém deve ter presenciado o fato. Inclusive chegou essa informação de que realmente os autores do crime também estariam conduzindo uma motocicleta. Então, ninguém sabe exatamente o que pode ter acontecido com relação a este crime de morte. Infelizmente, uma mulher cidadã, né, estava trabalhando, saindo do trabalho e infelizmente acabou sendo vítima por parte desses 2 indivíduos até o momento não identificados. Enquanto o trabalho da perícia está sendo realizado, nós conseguimos alguns detalhes com relação a este crime, de que essa moça de 32 anos de idade, a Francineide, né, tem 2 filhos de 14, um de 14 e um de 7 anos, 2 filhas, estava saindo do trabalho quando foi abordada por 2 indivíduos bem próximo a uma lombada eletrônica que tem um redutor de velocidade aqui próximo à rotatória, que fica antes do local onde ela acabou tombando sem vida. 2 indivíduos teriam abordado em uma motocicleta e efetuado os disparos provavelmente numa situação de assalto. A gente vai conversar com o cidadão aqui sem identificá-lo. Provavelmente é a questão de um assalto, né? Alguém chegou a relatar? É porque tá perigoso. Esse local, 10 horas, você passou aqui, é risco de assalto. Ninguém sabe, os bandidos vêm de carro e vêm de moto, ninguém sabe quem é bandido. E a gente passou na lambada acima de 60, você é multado. Então tem que parar, tem que passar devagar. Eles aproveitam exatamente esses locais para realizar o... Para abordar você, para abordar. Eu já fui abordado aqui, hoje. No meu Celta, deram 2 tiros no meu carro. Hoje aqui, agora. Antes dessa moça aí, eu passei aqui. Eles encostaram a moto e fizeram assim. O que eu fiz? Acelerei o carro. Aí, no final dos papos... 2 homens de moto? 2 caras de moto. Aí eu vou em casa, deixei meu carro, vim na moto. Para ver se eu vi esses caras, para chamar a polícia, né? Mas eu já encontrei essa moça morta aqui. O senhor retornou a situação bem parecida com a que aconteceu com o senhor. Pois é. São vários os relatos com relação a assaltos, principalmente de vídeos de moto. E aqui tá perigoso esse local. Mas devido a essa lambada aí. Devido a essa lambada. Porque essa lambada tá no lugar muito errado. Lugar perigoso, de zero, não tem ninguém aqui. Quando é 10 horas aqui, você passa morrendo de medo. E eu não vinha com os vidros do meu carro fechado. Eu vinha com os vidros baixos.
Aí foi na hora que ele mandaram eu parar. Eu não parei, assundi o carro, saí voado. Chegaram a relatar para o senhor aí essa questão que também seriam 2 homens de moto, né? Já disse para os policiais, já relatei para os policiais. Que antes dela, eles me abordaram aqui. Deram 2 tiros no meu carro, 2 tiros. Eu não sei, eu acho que eles atiraram nas rodas do carro, mas não pegou nenhum. Se pegou, não coisou os pneus. Porque ninguém ficou ferido, né? Graças a Deus. Aí eu fui em casa, deixei o carro, comentei até com um amigo meu que é policial lá do condomínio, ele disse, não, cara, tu vai pegar a moto e dar uma volta, qualquer coisa, tu liga pra mim. Mas eu encontrei essa moça morta. Essa moça, inclusive, ela trabalha numa fábrica aqui nas proximidades. Na Estrela, da Estrela aqui. Acostumado a passar todo dia aqui ela. Uma turma, disse que vinha uma turma, mas o alvo foi ela. Aí ninguém sabe. Seriam abordados exatamente naquele ponto onde o senhor também foi abordado. Eles talvez já vinham filmando ela, né? Como ela vinha no meio de outros, eles não contaram, atiraram no meio dos amigos ela. Vinha outro motoqueiro do lado dela. Quando o cara achou que ela não tinha sido baleada, ela caiu. Ela caiu morta. O corpo da vítima já foi recolhido e agora nós conseguimos o detalhe com relação à identificação da mesma. Ela trata-se de Maria Francineide Alves de Araújo, 32 anos de idade, uma mulher trabalhadora que infelizmente foi vítima da violência. Os amigos e familiares aqui não quiseram falar nada sobre a situação por medo de uma represália por parte dos indivíduos. A gente entende, logicamente, a situação, todos ainda abalados com o que aconteceu. Uma mulher que era uma trabalhadora, estava saindo do seu serviço, né? Ela que trabalhava na fábrica de alimentos aqui, bem próximo do local onde aconteceu a situação, e pelo relato, a gente, né, da pessoa que conversou com a nossa equipe, é exatamente mostrando o perigo de se transitar aqui pela Avenida Parque Central, né? Infelizmente, ela foi mais uma vítima desses marginais. Aqui a gente já consegue se aproximar do local. Então, se a gente puder aqui se aproximar aqui um pouquinho da motocicleta, né? Porque a área já, o isolamento já foi retirado por parte dos policiais militares. O trabalho da perícia já foi concluído, a vítima já teve o corpo recolhido. E olha só a moto no qual ela estava transitando, o veículo que servia de transporte para se deslocar para o trabalho, resolver os problemas. O esposo estava operado em casa, aguardando com as 2 filhas a chegada da mãe, e infelizmente o que chegou foi a notícia de que ela teria sido vítima por parte desses marginais, onde ele acabou sendo alvejado, né, com alguns tiros nas costas. O detalhe é de que ela teria realmente, no momento da abordagem, tentado fugir, e assim os marginais efetuaram disparos contra a mesma. Ela acabou sofrendo tiros nas costas, vindo a tombar aqui, já desfalecendo após ter perdido muito sangue. O capacete ali, bem próximo ao local onde ela estava caída, aqui nesta calçada. Um local que, infelizmente, né, é bastante perigoso a travessia aqui por esse ponto, por conta do grande número de assaltos que vem acontecendo aqui diariamente na Avenida Parque Central, em Maracanaú. Para as estatísticas do crime, talvez seja apenas mais um número. Mas agora você vai ver na reportagem de Leabem Monteiro a dimensão da dor da família diante desse acontecimento. Não é para menos. O repórter Leabem Monteiro conversou com o marido de Francineide Alves, vítima de latrocínio. Ele está em estado de choque, não diz coisa com coisa, desnorteado. Chora. A dor terrível que só quem conhece é quem lamentavelmente passa por isso. É dilacerante. Pessoa cheia de vida, cheia de planos, de responsabilidades com a família, e de repente tem a vida interrompida assim tragicamente. Acompanhe esse depoimento. E dando continuidade à matéria do homicídio, né, que vitimou a dona Francineide Alves de Araújo, que tinha 32 anos de idade, nós viemos até aqui ao IML. Eu vou conversar agora aqui com familiares, mais precisamente aqui com o seu Evandro Pinheiro Gomes, ele que é esposo, né, e encontra-se numa situação realmente muito complicada e ao mesmo tempo é muito revoltante, né, seu Evandro? Ali todo mundo sabe que é área perigosa, área de risco.
Temos policiamento na rua, tem tudo, mas o que eu posso fazer? A gente sabe o dia e a hora, né? Será que de repente ela não pode ter se assustado? Porque eu fui lá e vi, minha esposa não podia fazer nada, abraçado e ela, e deixaram eu passar da faixa. Eu vi minha esposa lá no canto da calçada. Eu sei que eu vi só ela de longe, eu sei que ela se assustou, então ela quis sair. Foi isso que eu vi. Ela estava na moto dela, né? Estava em cima da moto dela, eu vi ela deitada em cima da moto dela com aquele lenço branco. É uma mãe de família, minha esposa. É minha esposa, 17 anos de casa. Há 32 anos, eu fiz 56 anos agora. Como foi o último momento que o senhor chegou a conversar com ela, assim? Ontem, quando eu disse, minha filha, eu estou chegando. Você está onde? Eu estou na fila aqui do banco para pagar as coisas. E vou chegar, vou pagar a água, a luz, as prestações. Isso que é injusto. Quando o policial é assaltado, que mata um policial, mataram um policial, como é que se diz? O policial morreu, porque o policial, ele antes para se defender a vida dele, a da gente, ele atira na perna do bandido. E o bandido não, o bandido atira logo para matar. Isso me revolta. O policial não pode agir. Se eu tivesse uma hora dessa, eu tinha morrido, porque eu tinha me metido na frente da minha esposa. Onde estão suas filhas? Estão em casa. Minha filha passou a noite todo dia chamando pela mãe. A outra, se puder dormir, está com os parentes da gente. Está complicado porque ninguém faz nada mais. Minha família, minha filha, minha vida acabou comigo. Acabou. Inicialmente falou-se na possibilidade de ter sido um homicídio. Mas pelo relato da testemunha na matéria anterior, do Paulo Pontes, que ele fez no local do crime, pelo relato da testemunha, fica claro que trata-se realmente de um latrocínio. Realmente de latrocínio. O cidadão passou momentos antes e, ao que tudo indica, ele disse, passou momentos antes, ao que tudo indica, pode ter sido abordado pelos mesmos bandidos que mataram essa jovem senhora. Os mesmos bandidos agiram contra uma vítima. Não houve policiamento, não houve nenhuma providência. Agiram de novo, no mesmo local, momentos depois. Governador do Estado, doutor Camilo Santana, eu sei que o senhor não está me assistindo, não. Seria uma honra muito grande o governador estar assistindo o Rota 22. Seria uma honra muito grande. Mas eu tenho certeza que a sua assessoria está assistindo ao programa. Gostaria de mandar um recado para o senhor. Hoje, o senhor convocou a imprensa para falar sobre os números da violência. Sei e acompanho desde a sua campanha eleitoral, o senhor priorizou a pasta da segurança. Está priorizando principalmente o combate aos homicídios. Tanto que, a cada vez que convoca a imprensa para falar de redução da violência, faz relatos sobre redução de homicídios. Certo. Está certíssimo, governo. Está certíssimo, governador. Por quê? Porque o homicídio é o pior crime que se pode cometer contra a pessoa. No entanto, governador, os crimes que mais atingem a população, os crimes que mais assustam a população, que mais provocam a sensação de insegurança e que mais elevam as taxas da violência urbana, são os assaltos, são os latrocínios, governador. Pelo amor de Deus, priorize isso na sua pasta. O combate aos assaltos, o combate aos roubos. São trabalhadores, são trabalhadoras que estão morrendo. Estão sendo assassinados pelas mãos de bandidos. Bandidos que estão a qualquer lugar, em qualquer momento. Essa rua aí, Avenida de Maracanaú, já havíamos denunciado a falta de segurança. Inclusive, há um fotossensor, redutor de velocidade, com 40 quilômetros. O que facilita a ação dos bandidos, meu Deus do céu, num local que não tem policiamento. Comprovadamente, governador, não tem policiamento ali. Olha o resultado. Estou todo arrepiado, meu Deus do céu, de ver um pai de família chorando pela perda da esposa, a mãe das filhas, 2 filhas na orfandade materna agora. 2 filhas. O rapaz se recuperando de uma cirurgia. Família sendo sustentada pela mulher, depois de todo um dia de trabalho, voltando para casa, é assassinada. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
senhor secretário de Segurança, doutor Delci Teixeira, vamos priorizar esses crimes, o combate a esses crimes de assalto. A população não suporta mais, meu Deus do céu. A população não suporta mais. Tantas pessoas sendo vitimadas. Todo dia tem assalto, vários assaltos, várias vítimas e às vezes latrocínio, meu Deus. Daqui a pouco você vai ver a entrevista do governador, na reportagem Leal Ben Monteiro, falando sobre a violência e sobre as providências aí que ele diz que está tomando para o combate à violência. Mas mais uma vez, governador Camilo Santana, doutor Camilo Santana, mais uma vez um apelo. Por favor, pelo amor de Deus, priorize o combate aos assaltos, principalmente patrocínios. Veja nos próximos blocos do Rota 22, crime virtual. Mulher é vítima de montagem de vídeo por... Não montagem, ela disse que não é ela, aquela do vídeo. Gravaram um vídeo, colocaram na internet e disseram que era a menina. Ela disse que não é ela, poxa. Isso é uma difamação terrível para a pessoa. E mais, falso corretor de imóveis se diz vítima de construtora. Ele é acusado de vender o mesmo empreendimento a várias pessoas. A polícia disse que o prejuízo e o rombo pode chegar a 12 milhões de pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, não. O próprio delegado, doutor Jaime Paulo Pessoa. Acompanhe o trecho da reportagem. Acompanhe. Ele admite que realmente fez todas essas negociações que estão sendo denunciadas aqui na Delegacia de Defraudações. Agora, o que ele traz de novo e que traz de interessante, que a polícia nunca deixou de descartar, é a participação de outras pessoas no golpe. Agora, na semana passada, gente, mostramos o caso aqui de um falso corretor que estaria aplicando um golpe da casa própria, gerando prejuízo. Eu falei agora há pouco, um prejuízo de 12 milhões de pessoas, não. Um prejuízo de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais ao mercado imobiliário, às pessoas. Coitadas, o sonho da casa própria se transformou no pesadelo. E estão no prejuízo. Após a repercussão do caso, o advogado do vendedor de imóveis procurou a Delegacia de Defraudações para esclarecer essa história. O suspeito se diz vítima de um esquema criado pela dona da construtora. Vamos ver se o delegado aí identifica a dona da construtora. Vamos lá. Um homem é apontado por vítimas e pela Polícia Civil como responsável por um esquema fraudulento de vendas de apartamentos. Esquema esse que resultou em um prejuízo de mais de 12 milhões de reais, negou ter envolvimento nesse esquema. Este homem foi identificado como Túlio Venturotti. A Polícia Civil passou a ter conhecimento após várias denúncias, inclusive a vinda de pessoas aqui na Delegacia de Defraudações. O Túlio se apresentou espontaneamente logo após o caso ter acontecido, na presença da companhia, na realidade, de um advogado. Agora nós vamos ouvir o delegado Jaime de Paula Pessoa para saber o que o Túlio falou em depoimento para a polícia. O Túlio realmente esteve na delegacia, ele foi apresentado pelo advogado, se antecipando até mesmo qualquer ação da própria polícia, né? Na delegacia, ao prestar declarações, né, no interrogatório, ele admite que realmente fez todas essas negociações que estão sendo denunciadas aqui na Delegacia de Defraudações, contesta que não poderia ser diferente, contesta a questão de valores, né, que não teria chegado a essa soma de 12, 13 milhões de reais, mas também não diz o valor. Vamos também levar em consideração de que tem notícias que foi muito mais, né? Bom, mas esse aí é a versão dele. Agora, o que ele traz de novo e que traz de interessante, que a polícia nunca deixou de descartar, é a participação de outras pessoas no golpe. Ele alega, né, que era empregado da Ana Carolina e na condição de empregado, ele é que tocava todos esses empreendimentos feitos pela empresa dela. Ana Carolina seria a proprietária da construtora? A proprietária da construtora. Ele diz que realmente todos os negócios foram feitos, tá certo, com o conhecimento da Ana Carolina. Ele traz nome de outras pessoas, que isso é interessante para a investigação, onde os depósitos foram feitos com orientação da Ana Carolina. Isso aí não tem por que a polícia esconder, porque fatalmente a gente já estava, repito, né, nessa diretriz da própria investigação, né, e atribui,
né, que esses valores à própria Ana Carolina. E traz sim que determinadas situações que a gente vai se reservar aqui, ainda mantém em silêncio, que é para a investigação crescer ainda mais com relação à destinação dada a esse dinheiro. Ele trouxe aqui que a Ana Carolina, ao utilizá-lo, né, como utilizá-la a própria Renata, né, e outras pessoas, ele alega que ela não poderia aparecer em razão de um envolvimento que ela tinha já com um inquérito que tramitava na própria Polícia Federal. Se tem a notícia de que ela foi presa em uma operação da Polícia Federal e por conta dessa investigação, né, ele alega que ela não só disponibilizou para ele nome de outras pessoas para receber esses valores da venda desses apartamentos e desses prédios, né, como também ele justifica o fato dela ter transferido para terceiros imóveis que pertencem a ela. Delegado, em relação aí às proprietárias, né, no caso a Ana Carolina e a Renata, não, ele afirma que a propriedade de todos os imóveis é da Ana Carolina. Ele alega que a Renata, tá certo, era uma empregada doméstica da própria Ana Carolina ou uma laranja da Ana Carolina, que foi inclusive aberta uma empresa em nome dela para que a Ana Carolina utilizasse para fazer os seus negócios. Então, quais são, né, as procedências aí da Ana Carolina? Não, veja, a Ana Carolina já foi ouvida aqui na delegacia já no primeiro momento, né? Ela, em parte, ela confirma essa versão do próprio Túlio, onde ela disse que o Túlio era empregado dela, era um faz-tudo dela, né? Ela, do outro lado, ela nega que que tivesse conhecimento que ele estava negociando esses imóveis. É claro que aí é uma versão de um, é a versão de outra, cabe à polícia investigar e trazer para os autos do inquérito policial a verdade, né? Tem elementos suficientes para que a gente possa chegar aí, certo? E o próprio Túlio vai dar aí algumas informações, ele está disposto, ele diz que tem como provar isso documentalmente e nós vamos agora crescer nessa investigação. O fato é que eles admitem sim que aconteceram essas negociações, que os imóveis não foram entregues, que há o prejuízo, né? Valor nós não vamos discutir. Existe ou ele 1 milhão, ou 2, ou 10, ou 20, realmente o que nós temos aqui, e eles confessam, é que houve o prejuízo de várias e várias vítimas. E esse dinheiro foi dado. Se esse dinheiro foi dado, nós vamos fazer todo esse percurso do dinheiro que foi recebido por ele. E, delegado, como forma de pagamento, inclusive, ele recebeu alguns veículos, não foi? De clientes. Ele não recebeu somente veículos, né? Ele recebeu vários veículos, sim, né? Esses veículos foram vendidos para terceiros, ele confirma isso daí, que recebeu esses carros e que foi entregue a corretores que venderam e que recebeu esses valores e que esses valores foram depositados, tá certo? Seguindo a orientação da Ana Carolina. Cabe à polícia investigar. Confirmou a versão das vítimas de que realmente foram dados esses carros. Como também diz que recebeu alguns outros objetos, né? E que esses objetos ou foram vendidos ou foram repassados para a Ana Carolina. É claro que vai caber agora à polícia, como eu já disse, tá certo? Se aprofundar nessa investigação e comprovar ou não essa versão apresentada pelo Túlio. E os procedimentos, a partir de agora, a polícia continua aí trabalhando para poder outras providências possam ser tomadas. Nós estamos no início das investigações e nós tínhamos certeza. O que é mais de importante é que com a vinda do Túlio, né, abriu esse leque, né, para a investigação e aí nós vamos ter com muito mais tranquilidade, tá certo? Indiciar ou não todas as pessoas envolvidas, tá certo? Vamos, repito, tá certo? Percorrer aí toda a trajetória desse dinheiro que foi entregue por Túlio, ele admite que tudo passou pela mão dele, vamos agora percorrer e vamos ver qual foi a destinação dada de toda essa quantia recebida por ele. A nossa equipe de reportagem teve acesso a conversar com algumas das vítimas do Túlio. A moça prefere não se identificar por medida de segurança. Como que vocês ficaram tomando conhecimento das vendas desses apartamentos? Bom, eu e meu noivo, nós ficamos sabendo da venda dos apartamentos através de um colega nosso que adquiriu um imóvel diretamente com o Túlio. E nós fomos lá olhar o apartamento, gostamos e a gente negociou diretamente com o Túlio, sempre com ele. Fizemos uma transferência à vista do banco para a conta dele, mas minhas 2 outras irmãs também compraram o apartamento com ele. Inclusive ele foi lá em casa pegar o dinheiro à vista
das mãos da minha irmã. A minha mãe tem até foto registrando esse momento, ele pegando o dinheiro lá em casa. Você em particular chegou a dar quanto para ele? Foi uma quantia a mais de 60 mil reais. Sem falar na sua irmã e na sua mãe também, que passaram uma outra quantia para ele? Isso, minhas duas irmãs. Que a minha mãe que estava negociando para minha outra irmã, que não mora em Fortaleza. E aí nós checamos a documentação do apartamento, fomos na prefeitura, tudo existia, estava tudo legalizado, entendeu? A gente não sabia que se tratava de um golpe. Quando foi no finalzinho de maio, se não me engano, a gente ficou sabendo através de outras pessoas que o apartamento e o prédio em si tinha sido vendido para várias pessoas, porque acabou se coincidindo da gente chegando lá sempre e a gente chegou à conclusão de que foi vendido para várias pessoas e a gente se encontrou no apartamento. É que vocês vieram descobrir que se tratava de um golpe. Isso, exatamente. E aí, a partir daí, a gente não conseguiu mais entrar em contato com o Túlio. Antes ele atendia a nossa ligação, meu noivo estava lá direto na obra, até porque a gente reformou o apartamento todinho lá, gastamos muito dinheiro lá. E a partir daí que a gente ficou sabendo que era um golpe, ele desapareceu. O que vocês esperam que aconteça agora? Queremos justiça, né? Se a gente não conseguir reaver nosso dinheiro, a gente espera pelo menos que ele pague de alguma forma, preso de alguma forma na justiça, para que não fique impune e para que ele nunca mais possa atuar nessa área, no ramo de imobiliário, para não enganar outras pessoas como eu e minhas irmãs foram enganadas. Tem que recuperar o prejuízo, né? As principais informações sobre o trânsito na capital cearense e as notícias de última hora. Agora você acompanha no Giro pelas Ruas, direto do estúdio 4 da TV Diário. Vitor Lima, boa noite, Vitor. Olá, Marcos, boa noite para você de casa. Os contribuintes que optaram pelo parcelamento do IPTU 2016 devem estar atentos. Vence amanhã a sexta parcela do imposto. Os boletos foram enviados às residências por meio dos Correios no início do mês de maio, contendo código de barra referente ao mês de julho. Os contribuintes também têm a opção de imprimir o boleto de arrecadação municipal direto do site da Secretaria de Finanças de Fortaleza. O pagamento pode ser efetuado nos bancos, casas lotéricas e nas farmácias Pague Menos. E agora a gente vai de trânsito. Vamos conferir imagens ao vivo da Avenida Antônio Salles. A gente pode observar um trânsito bastante intenso nessa via. Muitos carros neste momento, um trânsito lento. Vamos ao ponto da nossa capital. A gente vai até a Avenida Beira-Mar. Por aí a gente pode também observar um trânsito lento, uns carros parados aí na segunda mão. A gente pode observar também uma contenção lá mais na frente. Então aqui os motoristas que não pretendem passear aí pelo calçadão da Beira-Mar vão precisar um pouquinho de paciência para estacionar seu veículo ou mesmo passar pela Avenida Beira-Mar. E para encerrar o nosso giro, a gente vai até a Avenida Jornalista Tomás Coelho, no bairro da Messejana. Também a gente pode observar um trânsito bastante intenso, mas a gente pode observar também nenhum ponto de congestionamento ou lentidão. O governador Camilo Santana entregou na tarde de hoje notebooks para os alunos do ensino médio da rede estadual que foram destaques pelo desempenho acadêmico. O prêmio considera a pontuação obtida pelo estudante no Enem ou o resultado alcançado em língua portuguesa e em matemática na avaliação de sistema permanente de avaliação da educação básica. Mais de 16 mil estudantes irão receber os aparelhos. E é isso, gente. O giro fica por aqui. Uma ótima noite para você. É com você, Marcos. Ok, Vitor. Obrigado aí por suas informações, por sua participação aí no giro. Olha, gente, uma moto Fan 150 vermelha, placa PNQ 2507, foi roubada no Castelão no último domingo. Quem tiver informações sobre esse veículo, entrar em contato pelos números. Anotem os números: 98766-7940 ou 98839-7599. Uma jovem procurou a polícia depois de ser moralmente agredida nas redes sociais. Um vídeo que está circulando indica que as imagens íntimas são dela, mas na verdade não são da menina. Um suspeito foi detido na delegacia
ele disse que apenas compartilhou o vídeo, mas é crime também. Compartilhar é crime também, o que também caracteriza o crime. Os detalhes aí na reportagem de Paulo Sadar. Vamos lá. E foi aqui no 16º Distrito Policial que a denúncia foi formulada. WhatsApp, Instagram, Facebook. As redes sociais mais utilizadas hoje no mundo. Muitas das vezes são utilizadas para o bem e muitas das vezes são utilizadas para o mal. E foi o que aconteceu neste caso. A jovem tem apenas 27 anos de idade. O nome dela, Michele Ribeiro Louredo. Ela só tomou conhecimento da veiculação deste vídeo, um vídeo em que uma mulher está sem roupas e acabou ligando a sua pessoa. Foi no dia 28 de junho, uma terça-feira, por conta de várias e várias mensagens de pessoas perguntando se era ela e pessoas até que julgaram que ela poderia ser uma garota de programa. A vítima, revoltada, procurou uma advogada que tomou todo o procedimento e o caso foi trazido aqui para o 16º Distrito Policial e nós vamos conversar com a Michele, que vai contar tudo que está passando e dos prejuízos que esta veiculação tem causado para ela. Eu recebi através do WhatsApp, um amigo meu me mandou o vídeo perguntando se eu já estava sabendo do vídeo que estavam publicando, uma pessoa publicou, difamando minha imagem, né, junto com o meu Instagram e meu Face e meu número do WhatsApp. Eu falei que eu não sabia desse vídeo, ele me mandou, né, disse que tinha até me defendido nas redes sociais, no WhatsApp, dizendo que não era a minha pessoa, porque dá pra ver claramente que não sou eu nesse vídeo, até porque a menina tem uma tatuagem na perna, tem um sinal no peito, né, e tem um corpo até diferente do meu. Então, quem me conhece sabe claramente que não sou eu no vídeo, até porque eu não quis zelar por minha imagem, por isso que eu estou aqui procurando meus direitos, porque eu trabalho, sempre trabalhei e não preciso estar fazendo vídeo, nem foto, nem nada para estar divulgando minha imagem, não, que eu não trabalho com isso. E nem conheço essa pessoa que divulgou, e apenas me mandaram, um desconhecido me mandou um print provando que realmente essa pessoa foi o primeiro a começar com essa história, certo? Dizendo que eu mandei esse vídeo da academia, mandei para ele, certo? E eu tenho uma prova, uma pessoa que eu nem conheço me mandou. E também como eu tenho também a prova de uma pessoa que me mandou todos os dados dele, informando que eu procurasse meus direitos. É minha imagem, né, que foi abalada, tanto emocional, né, também, como no meu trabalho, como família, né? E as pessoas, querendo ou não, elas ficam, quem não conhece fica em dúvida, né? Ou julgando, né? Desde terça-feira eu não consigo trabalhar, tive que sair do Face, do Instagram, para evitar pessoas falando, né? Coisas que eu não mereço escutar, até porque, como eu falo, o vídeo não sou eu no vídeo. Então eu tive que sair do mundo, né? Me esconder, querendo ou não, quando eu saio na rua, eu acho que todo mundo tá me olhando, todo mundo tá sabendo do vídeo, porque foi espalhado em vários grupos. Tenho certeza que eu não sou a primeira, nem você a última, porque se ele fez isso, ele deve ter feito já com outras pessoas. A princípio, ela não tinha informação de quem tinha sido. Um anônimo mandou um print de como se iniciou, e a partir daí eu disse, não, a gente já tem um telefone, já tem um nome, vamos ver o que a gente faz. Começamos atrás de uma delegacia que pudesse realmente nos ajudar. Infelizmente, o estado do Ceará não tem uma delegacia especializada em crimes virtuais. A gente ficou querendo saber para onde ia. Aí, nesse meio tempo, alguém mandou também para ela os dados dele, completo, nome e endereço. Aí nós chegamos até aqui, que é a delegacia do bairro dela. E aqui as investigações começaram. E o que a gente quer, na verdade, é que seja feita justiça. Porque o vídeo não é dela. Mesmo que fosse dela, isso não é correto, você ficar repassando imagens pornográficas. Passar essas imagens pornográficas, associá-las a uma pessoa e ainda dizer que ela é uma garota de programa, uma pessoa que trabalha desde os 17 anos, isso é uma mancha sem tamanho na honra e na imagem dela, um prejuízo que não tem como a gente calcular. E as pessoas, os cidadãos, têm que saberem que isso é crime, tem que ter um pouco de responsabilidade social
ao ficar repassando informações que ele não sabe se são verdadeiras ou não. Existe um suspeito. Ele assumiu que repassou o vídeo. Ele não disse que foi ele que criou, nem que ele que iniciou. Ele disse que viu o vídeo, repassou, copiou e colou. Disse que, inclusive, os comentários ele copiou e colou. Ela está sem trabalhar uma semana, que ela trabalha com público e clientela. E ela está apavorada, que ela não sabe se atende telefone, se é um cliente realmente de fato do produto que ela trabalha, ou se quer ser um cliente porque pseudamente acha que ela é uma garota de programa. Bom, logo que ela nos procurou, nós atendemos, né, e passamos a fazer as primeiras investigações. Identificamos realmente de quem se tratava e passamos, fizemos a notificação e ele se apresentou e foi ouvido, né? Trata-se de crime, para mim é um crime grave, né? Porque além da difamação, da injúria, nós também podemos enquadrar ele em crime na Lei 12.737, que é a conhecida Lei Carolina Dickmann, né? Conhecida lei, e vamos relatar e encaminhar à Justiça. E como a doutora já bem disse, ela vai entrar com outras medidas que são de natureza civil, que são danos morais e danos patrimoniais que ela vem sofrendo em consequência disso. Eu queria só alertar as pessoas que usam as redes sociais, que tivessem muito cuidado quando fosse compartilhar alguma coisa, porque o fato de você compartilhar também é crime. É verdade. Um caso de estupro foi registrado ontem à noite no conjunto Edmilson Leite, em Caririaçu, interior do Ceará. O acusado foi preso em flagrante. Francisco Pereira da Silva, de 25 anos, foi autuado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e depois transferido para a cadeia pública de Caririaçu. Policiais militares passavam pelo bairro quando um homem pediu ajuda, afirmando ter testemunhado o estupro em um beco. A equipe foi até o local e encontrou a vítima deitada ao solo, despida da cintura para baixo e o acusado com um short abaixo do joelho. Francisco Pereira ainda tentou correr e reagiu à prisão, mas foi contido e capturado. A vítima contou que o homem a arrastou para o beco, asfixiou-a pelo pescoço e ameaçou matá-la, caso ela gritasse. Além disso, a agrediu com mordidas pelo corpo enquanto consumava o estupro. Terrível isso. Por isso que as pessoas praticam violência contra o estuprador, porque é uma covardia. Geralmente, mulheres e principalmente contra crianças, aí o crime é bárbaro. Ainda hoje no Rota, você vai ver daqui a pouquinho, na Avenida João Pessoa, ciclista morre atropelado quando tentava atravessar a via. Vai ver também, está sendo editada a matéria, uma entrevista com o advogado do homem acusado de dar um golpe de 12 milhões de reais no mercado imobiliário. Ele procurou nossa produção, a matéria está sendo editada agora, a ver o tempo, no final do programa você vai ver o que diz o advogado dele. Daqui a pouquinho, aguarde. Estamos de volta com o seu Rota 22, agora são 7 horas 4 minutos, vamos colocar a hora, isso, 7 horas 4 minutos na Grande Fortaleza. Obrigado pela audiência, você que está acompanhando o Rota. Na manhã de hoje, um ciclista perdeu a vida ao tentar atravessar a Avenida João Pessoa, ali à altura do bairro Damas, e isso é extremamente lamentável. Segurança no trânsito, paz no trânsito, que a gente precisa de paz no trânsito. Atenção, gente, atenção no trânsito. Tanto faz o pedestre, o ciclista, o motociclista, todo mundo tem que ter atenção. Porque se não tiver atenção, acidentes acontecem. E o pior, mortes podem acontecer. De acordo com testemunhas, a vítima foi colhida por um ônibus. O motorista do coletivo ainda tentou prestar socorro, mas Manuel Ailson da Silva Andrade não resistiu. As testemunhas disseram que ele tentou atravessar sem olhar para os dois lados da avenida. E aquela João Pessoa é uma das mais movimentadas avenidas ali do bairro Damas. Ela corta todo o bairro ali. É movimentadíssima, é um corredor onde passam diversas linhas de ônibus. É terrível, você tem que ter o máximo de controle e de cuidado ao atravessar uma avenida como aquela. Porque pode acontecer acidente. Acompanhei.
A viatura da perícia forense foi acionada aqui para a Avenida João Pessoa, no cruzamento com a Rua Delmiro de Farias, por conta de mais um acidente que acontece aqui em nossa capital. Desta vez, aqui na Avenida João Pessoa, nós estamos bem próximo aqui, conforme eu falei no início, a Rua Delmiro de Farias, onde um cidadão, um ciclista, encontrava-se em sua bicicleta, estava atravessando a rua, aqui a Avenida João Pessoa, quando se deparou aí com um ônibus, que vinha aqui sentido centro ao bairro Parangaba. A gente observa aqui no local, olha só, gente, a área aqui isolada, os policiais militares foram as primeiras autoridades a chegar aqui no local. A vítima encontra-se já coberta ali, aguardando os trabalhos periciais serem realizados. No momento, de acordo com informações dos populares, o ciclista, ele não prestou atenção, ele provavelmente não viu o ônibus que encontrava-se vindo aqui pela Avenida João Pessoa e se deparou com a situação. No momento chovia muito, eu vou conversar aqui com um cidadão que não vai se identificar. E, cidadão, como foi que realmente aconteceu? Quais são as informações aí que você tem referente a esse acidente? Segundo o motorista, falou que ia vendo uma velocidade de 40 km a 50 km. Período chuvoso também, hoje passou de chovendo em Fortaleza, muita chuva. E saindo da Delmiro Farias, atravessando a João Pessoa. Sem observar a esquerda contra fluxo, de imediato, colidiu com o ônibus, entendeu? O motorista tentou desviar, pisando no freio, mas não teve jeito. Então tá aí, a gente agradece que as informações aqui do cidadão que preferiu não se identificar, conforme ele falou, assim que aconteceu este sinistro, esteve aqui no local o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eles constataram o óbito desta vítima. A gente mais uma vez reforça dizendo que aqui a Avenida João Pessoa é realmente uma avenida muito movimentada, é uma das mais movimentadas de nossa capital, principalmente, claro, no horário de grande fluxo, horário da manhã. E para piorar a situação, num período chuvoso, onde dificulta aí para as pessoas que devem ter um pouco mais de atenção ao transitar aí por essas grandes avenidas. E nós já conseguimos a identificação deste homem. Trata-se de Manuel Ailson da Silva Alves, de 54 anos de idade. A gente observa ainda aqui no local, olha só, pessoal, o trânsito aqui, sendo controlado aí pelo pessoal da MC. Se forma aqui um grande congestionamento em virtude aí deste acidente fatal, em que envolveu aí o veículo, o ônibus que estava fazendo a linha intermunicipal, estava indo para o município de Maracanaú, quando colheu aí o cidadão que vinha aqui exatamente pela Rua Delmiro de Farias, aqui no bairro Damas. Ainda de acordo com relatos, a gente conversou com uma pessoa que conhece aí a vítima e estava nas proximidades e viu na hora que ele estava tentando atravessar aqui a Avenida João Pessoa. Ele não olhou para o lado esquerdo, ou seja, o lado aqui onde os veículos, onde os ônibus transitam aqui pela parte aqui da Avenida João Pessoa. Infelizmente, um acidente fatal em que faz aí uma vítima, o seu Manuel Ailson da Silva Alves, de 54 anos de idade. E eu fico me perguntando quando nós teremos um trânsito de paz, um trânsito seguro, um trânsito sem acidentes, um trânsito sem vítimas, pelo menos, não sei se sem acidentes, mas pelo menos sem mortes. Sem pessoas sendo mortas, pessoas, puxa vida, perdendo a vida. Fico imaginando que essa realidade vai chegar somente quando os carros, os veículos forem controlados por computadores. Porque existem aqueles sensores, e o carro, ele controlado por computador, o sensor não deixa ele bater de jeito nenhum, não deixa colidir. O sensor percebe o obstáculo, seja móvel ou imóvel, o obstáculo ele já para, já freia o veículo. Mas enquanto depender somente da raça humana, lamentavelmente. E olha, as leis de trânsito são uma das mais perfeitas que existem. Detalhista. Eu tenho um Código Brasileiro de Trânsito em casa, dessa espessura aqui o código, com as legislações atuais também de atualização, que as reformulações. Dessa espessura. É detalhista demais. O problema é que as pessoas ou têm falta de atenção, ou são displicentes, ou são irresponsáveis mesmo. Estou falando desse caso desse senhor, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Estou falando de outros casos. Do flagrante desrespeito à legislação de trânsito. Mas a gente espera que tudo isso um dia a gente possa alcançar. Paz
e segurança no trânsito. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social apresentou hoje os dados da violência no estado nos últimos 6 meses, os primeiros 6 meses do ano, o primeiro semestre. De acordo com o levantamento, houve redução no número de crimes violentos letais, que são os homicídios. Acompanhe com Leaden, vamos lá. Na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, no bairro São Gerardo, delegados, secretários e o governador Camilo Santana. O órgão divulgou os números envolvendo crimes violentos letais e intencionais no Ceará, referentes ao mês de junho. De acordo com a secretaria, houve redução de 11% nos homicídios em relação a igual período do ano passado. A queda é quase o dobro da meta estabelecida pelo Programa em Defesa da Vida, que é de 6%. Em Fortaleza, a diminuição foi ainda maior, 49,6%. A capital reduziu de 123 para 62 o número de vítimas. Já a região metropolitana registrou alta de 4%, subindo de 50 para 52 casos. No chamado território interior sul, teve aumento de 16,1%, passando de 62 para 72 crimes letais intencionais. No interior norte, a alta foi ainda maior. De 47 passou para 65 vítimas, um percentual de 38,3%. A secretaria também divulgou o acúmulo de registros de crimes violentos letais e intencionais dos 6 primeiros meses do ano. Em 2015 foram 2.017 registros. Este ano o número caiu para 1.746 vítimas no Ceará. O governador atribuiu o aumento no número de homicídios nas áreas chamadas de interior norte e sul ao baixo efetivo policial nessas regiões. Camilo Santana também destaca a migração do crime organizado da capital para o interior. Como o trabalho na capital tem sido muito ostensivo, está ocorrendo uma certa migração da criminalidade para o interior do estado. E isso a gente está percebendo ao longo do tempo, desde 2015 para cá. O chefe do Executivo Estadual também falou das medidas de segurança que vão ser tomadas em Quixadá, depois da morte de 3 policiais em confronto com criminosos. Nós estamos agora tentando acelerar os investimentos que estão previstos para o interior do estado. Dia 16 nós vamos implementar o raio em Russas e dia 23 vamos implementar o raio em Quixadá. Devido ao aumento de crimes registrados no interior cearense, Camilo Santana falou da implantação de delegacias 24 horas. Então vai ter uma delegacia 24 horas em Quixadá, já agora em agosto, né? Vai ter delegacia 24 horas também em Crateús, também em Iguatu, enfim, também no interior do estado que não tinha. Vamos ver como é que está o trânsito agora aqui na nossa capital. Vamos à Avenida Dom Luiz. Essas são imagens ao vivo da Avenida Dom Luiz aqui em Fortaleza. Trânsito tranquilo, né? Trânsito tranquilo a essa hora, 7 horas 17 minutos na Grande Fortaleza. Trânsito tranquilo, fluindo normalmente aí na Avenida Dom Luiz. A caminho, Dom Luiz agora é só uma mão. A caminho ali da Avenida Desembargador Moreira, Praça Portugal. Outro ponto da cidade. Essa é a Governador Raul Barbosa, ali bem ao lado do viaduto que está sendo construído, na Raul Barbosa. Trânsito complicado, aí é natural, por quê? Por conta das interrupções das obras para a construção do viaduto e de uma rotatória. Aí vai ficar muito bonito, gente, muito bonita essa obra aí, que vai ter um viaduto e uma rotatória nesse cruzamento da Raul Barbosa com a Murilo Borges no bairro Aerolândia. São imagens ao vivo do trânsito aqui em Fortaleza. Veja no último bloco do Rota 22 de hoje. Acusado de aplicar o golpe da casa própria, se diz vítima da construtora. O advogado dele ligou para a produção e você vai conferir agora detalhes da entrevista. O que diz o advogado dele sobre esse golpe? Golpe milionário contra pessoas simples, pessoas que queriam adquirir a casa própria. Daqui a pouquinho você confere, aguarde. Agora são 7 horas 22 minutos na Grande Fortaleza e atenção. O empresário cearense foi preso hoje em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, suspeito de participar de um esquema que fraudava resultados de futebol. Fraude no futebol. A operação Game Over da Polícia Civil Paulista
cumpriu 10 mandados de prisão em São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui no Ceará. Segundo informações divulgadas, as investigações que duraram 5 anos, o placar era manipulado para beneficiar apostadores asiáticos que faziam apostas pela internet. A propina era paga a técnicos e jogadores vinda de bolsas e apostas da Indonésia, da Malásia e da China. E o esquema de corrupção era montado aqui no Brasil. O esquema era chefiado por um agenciador carioca e um ex-jogador de futebol que atuou na Indonésia. Portanto, aí, mais um esquema de corrupção, dessa vez no futebol. Desvendado, descoberto pela polícia, e os fraudadores já estão na cadeia. O acusado do golpe da casa própria, Túlio Venturotti, esteve na delegacia de defraudações e falsificações, acompanhado do advogado. Ele se defendeu. Disse que todo o dinheiro que recebeu foi repassado para Ana Carolina, proprietária da construtora, que não sabia que as procurações dos imóveis eram falsas. Ele disse na delegacia: doutor, eu não sabia que essa documentação era falsa. Essa é a versão dele. Foi dada em depoimento. E agora você vai ver a palavra do advogado dele. Acompanhe. Eu recebi a autorização para ser comercializados os imóveis. Não apliquei golpe em ninguém. O dinheiro entrou na minha conta, mas foi destinado a Ana Carolina, como todo mundo sabe que ela é a proprietária dos imóveis. Me passou autorização, me passou procuração, tinha total confiança nela. E os valores foram repassados para ela, para pessoas que ela indicava, entendeu? Pessoas próximas a elas, empregados, pagamento de funcionários, de terceiros, de pagamento de fornecedores. Foi dessa forma. O Túlio não estava mais no estado do Ceará, ele teve de sair do estado do Ceará por uma questão de resguardo da sua própria vida. O Túlio, ao contrário do que possa parecer, até para esclarecer, o Túlio não é corretor de imóveis, nunca foi corretor de imóveis e nunca teve inscrição como corretor de imóveis, então ele não funcionou como corretor de imóveis. O que ele era um auxiliar administrativo de uma construtora chamada AC Medeiros, de propriedade da senhora Ana Carolina. Essa construtora, ela foi objeto da investigação da Polícia Federal através da Operação Caixa Preta, onde haviam empréstimos fraudulentos para a construção da Minha Casa Minha Vida. Ocorrido isso, o que é que ocorreu? Foi fechado todo o caixa da AC Medeiros e, evidentemente, da senhora Ana Carolina, com indisponibilidade, inclusive, de bens e de valores. Túlio, auxiliar administrativo, cunhado de Ana Carolina, que é cunhado da companheira dela. Estava lá na condição de auxiliar administrativo, empregava, desempregava, pagava, atendia defeitos construtivos. Passou a ser usado para comercialização. Como é que era feita essa comercialização? Eram feitos distratos. Esses distratos eram processados com os pretéritos compradores para serem ilididos, para serem pagos. Não foram pagos. Então não foi pago de um lado e não foi pago no novo comprador. Ou seja, é feito um distrato e um novo contrato. Nem entrego para o novo proprietário, nem tampouco distratei com o outro comprador. Eu tinha uma procuração, a procuração que era falsa. E que agora a Ana Carolina fez um BO informando que foi ele quem fez. E isso nós vamos comprovar que não foi. Bem como ela quer levantar dizendo que todos os valores que foram entregues, que passaram pela conta dele, porque ela não possuía mais conta, continuaram e foram desviados por ele. E essa prova nós vamos levar para os autos, e o Túlio, inclusive, tem um demonstrativo disso, de que o dinheiro realmente migrou para a conta dele, mas ele foi para contas satélites, vamos chamar assim, contas de pessoas que ela tinha mais gestão. Portanto, aí você ouviu a palavra tanto do Túlio Venturotti quanto do advogado dele, doutor Aldemir Pessoa Júnior. E no Diário na TV, logo mais às 10 horas da noite, você acompanha mais informações sobre esse caso aí, desse golpe milionário. Segundo o delegado Jaime de Paula Pessoa, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações, o golpe pode chegar a 12 milhões de reais no mercado imobiliário, prejudicou a muita gente. Muitas pessoas simples que sonhavam com a casa própria estão prejudicadas, estão no prejuízo.
Você viu no Rota a palavra de algumas dessas pessoas revoltadas, indignadas, porque estavam juntando dinheiro, coitadas, para dar entrada no imóvel e de repente perderam o dinheiro, estão no prejuízo e estão querendo que justiça seja feita. Portanto, no Diário da TV você vai acompanhar essa matéria, mais informações sobre esse assunto e vai acompanhar também novas informações sobre a Operação Game Over, aquela corrupção, aquele ato de corrupção contra resultados de futebol, que envolvia pessoas de fora do país. Acompanhe, portanto, às 10 horas da noite no Diário e na TV. Cartazes com intimidações foram espalhados na cidade de Aracati, no litoral leste do estado. Bandidos que se dizem pertencentes ao Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro, e que assinam como crime no Ceará, ameaçam matar quem praticar assaltos. A exemplo do que aconteceu aqui em Fortaleza. Olha aí o cartaz, olha aí o cartaz. Os cartazes pregados, afixados em postes, paredes de casas e de pontos comerciais da cidade de Aracati, os bandidos dizem que a partir do dia 6 de julho, portanto hoje, né? Não, a partir de amanhã, hoje é 5, né? Dia 6 de julho, não, hoje são 6, gente. Dia 6 de julho, a partir de hoje, dia 6 de julho, hoje, será punido à altura quem roubar um cidadão, um mercadinho, um celular, na parada de ônibus ou de moto. Assina o crime no Ceará. Esses cartazes foram afixados lá na cidade de Aracati, em diversos locais, em postes. Mesma coisa aconteceu aqui, em bairros da periferia de Fortaleza. A polícia militar ainda não sabe de onde partiu essas informações, esses cartazes, de onde partiu a determinação para que as ameaças fossem reproduzidas em público. A Delegacia Regional de Aracati deverá abrir uma investigação acerca do fato para descobrir a autoria desses cartazes. E aqui eu iniciei o programa, iniciei o Rota 22 falando exatamente sobre isso, que a garantia da segurança pública deve ser dada pelos órgãos do Estado, pelos poderes constituídos, jamais pelo crime organizado, jamais. E assim foi mais um Rota 22. Muito obrigado pela audiência, pela sua honrosa companhia. Abraço para você, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.